Olá pessoal, que Deus abençoe grandemente, que o Espírito Santo fortaleça o seu coração. E aí, está firme, está seguro, está na presença de Deus, está pondo a sua mente e o seu coração na posição que deve estar. E quando eu falo em posição, é reconhecer a sua condição diante de Deus. Estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo, debaixo dos nossos pés. Todo principado e potestade. Olha a autoridade, olha o nível das consequências desse resgate. Quer dizer, Deus nos dá a capacidade de assumir a liderança em nossa vida. Agora, Jesus nos deu a concessão, o resgate desta condição de honra enquanto estamos aqui nesse planeta. Agora, precisamos tomar posse. E como tomar posse? Fechando os olhinhos, batendo o pezinho, dizendo, eu tomo posse. Aleluia, glória a Deus, Deus, eu tomo posse. É assim? Como você toma posse? Deus falou para Abraão em uma palavra muito simples, que poucas pessoas param para observar a importância disso. Mas tomar posse da bênção de Deus depende dessa atitude. Não tem absolutamente nada a ver com posicionamento mental somente. Isso você faz por fé, pela fé em Cristo Jesus. Você não precisa fazer nada para conquistar a salvação, o destino eterno, a aceitação diante de Deus. Tua dívida está paga. E por isso não tem nada que você possa fazer ou deixar de fazer para merecer. Resolvido isso, agora você pensa, como vai ser a minha vida enquanto eu estou aqui? Quem vai determinar o meu destino? Quem tem autoridade sobre o meu destino? É o mundo, as circunstâncias, as pessoas, é o Estado. Em quem eu confio? Por quê? Essas perguntas te ajudam a você reconhecer onde está o seu coração, e quando você vê onde está o seu coração, você também sabe de onde vem o teu socorro. Se o teu coração está na casa do homem, o teu socorro vem de lá. Se o teu coração está em Deus, pode ter certeza que por sua fidelidade é de lá que vem. Agora, você precisa decidir, porque Deus não divide a sua glória e a sua honra com ninguém. Ele nos honra. Agora, coisas que ele faz e que somente ele tem poder de fazer, ele não gosta quando o homem recebe créditos disso. Porque isso aí alimenta a vaidade humana, a presunção e potencializa o orgulho. É uma coisa que Deus detesta, abomina. Então, que requisito é esse? Como eu tomo posse da bênção de Deus? Preste atenção. Ora, disse o Senhor Deus a Abrão. Deus alterou o nome dele depois. Abraão, ele tornou-se depois. Ele passou a ser a pessoa que Deus disse que ele devia ser. Ele veio ser Abraão depois, e quer dizer pai de muitas nações. Olha o que Deus disse: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. É exatamente isso aqui que você está vendo. Quando Deus disse para Abraão, sê tu uma bênção, ele estava dizendo, não seja o problema.
Examine e veja se você é o problema. Porque tudo que eu me comprometo para fazer, essa é a mente de Deus. Tudo que eu me comprometo, eu cumpro. Com tudo. Velo sobre a minha palavra para a cumprir. Só tem uma forma de fazer com que essa palavra não seja realizada. Quando você, neste trato, nesta aliança, não faz a sua parte. E neste caso aqui, Deus sabe que Abraão é um homem de honra. E que Abraão ia consagrar no altar o primeiro das suas produções. Aí o Senhor mostra para ele o que deve ser feito para que ele receba as suas honras, para que ele receba as suas ofertas, a sua devoção, a sua pessoa. Deus diz: sê tu uma bênção. Você precisa ser bênção. Não é exigir bênção do mundo, esperar que alguém seja bênção para você, viver magoado e ressentido contra quem não é bênção, nem para si mesmo, muito menos para os outros. Esperar que o mundo tenha alterações magníficas, maravilhosas, para você ser uma pessoa boa, vai depender do ambiente que você está, vai depender das pessoas com quem você está lidando, porque o ambiente tem o poder de alterar o teu estado de espírito e de determinar o teu comportamento, a tua resposta, as tuas reações. Então, o homem perverso se aproxima de você e numa sabotagem, este homem perverso consegue fazer com que você seja igual a ele. Que vem o desejo de vingança. E muitas vezes você se vinga praticando a mesma coisa que o indivíduo praticou contra você. O mal venceu. Você se tornou igual ao que veio contra você. Você se tornou semelhante. Por isso está escrito: não te deixa vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E essa é uma das tarefas que, para ser bênção, nós temos que estar ligados. Muita gente não se liga, não, é só dar uma oferta lá, apresentar dízimo, está tudo certo. Primeiro, seja a bênção. E quando Deus disse, sê tu uma bênção, Ele está dizendo, não seja problema. E quando eu sei que eu sou o problema? Quando os lugares onde eu chego ficam pior e quando as pessoas com quem eu me relaciono ficam piores depois que eu cheguei. Isso é fácil de perceber. Se você percebe que o ambiente fica melhor, que as pessoas ficam melhor, fica mais leve, mais descontraído, mais espontâneo, mais alegre, você não é rígido, você não é do tipo que está puxando, tipo um cabo de aço, lutando contra quem quer que seja para defender suas ideias, seus pensamentos. Aliás, muitas pessoas são assim porque quando abrem a Bíblia para ler, elas não estão procurando a palavra revelada de Cristo. Não estão procurando Jesus. Elas se tornam pior depois que começa a ler a Bíblia, porque quando abre para ler, abre para procurar textos que sirvam como justificativa para que o indivíduo defenda suas ideias. Ele está procurando ali um álibi, uma justificativa para os seus pensamentos. Daí nascem esse volume imenso de contradições, de interpretações e as guerras de natureza religiosa, e que leva os homens a revelar que enquanto fala de Cristo nada tem com ele. Por quê? Com a boca honra ao Senhor, mas o coração está longe. E gente que tem o coração longe de Deus, como é que se comporta? É terrível. Porque na maioria das vezes, o indivíduo, ele tem um comportamento péssimo. Aí você me diz, mas e os ateus que não apelam para Deus?
Porque eles conseguem ser pessoas justo, ético e conseguem fazer as coisas certas. Porque existem pessoas afortunadas que não precisam de Deus para fazer o bem. Eles estão fazendo uso, vamos dizer assim, da natureza de Deus, dos atributos de Deus, naturalmente, porque são imagem e semelhança de Deus. Ele não precisou de um texto bíblico e nem de uma religião para torná-lo consciente da dignidade, como deve tratar o outro, a dignidade do outro, o caráter. Mas nem todo mundo é assim. E quero dizer, inclusive, que pessoas que não acreditam em Deus e se comportam dessa forma, agrada muito mais a Deus do que os que dizem que crê, mas com a sua vida é uma contradição o tempo todo. Tem muita gente que é bênção e não crê em Deus. Esquisito isso, mas é verdade. Por que é bênção? Porque é muito leve estar perto daquela pessoa que não fala de Deus, mas revela Deus em seu comportamento, no trato, na leveza, no estado de espírito, o jeito como resolve as coisas, como faz as coisas. Estou aqui para te lembrar que essas pessoas agradam muito mais. Mas Deus quer que você vá um pouco mais além disso. Por isso que ele ensinou o princípio da honra a Abraão, que é o que estabelece comunhão com Deus. E é dessa comunhão, por meio da honra, que Deus nos abençoa. E aí o Senhor disse, e assim abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra, inclusive nós, aqui no Brasil, e procura viver segundo o modelo da fé abraâmica, nesse espírito da honra, sendo bênção, para que Deus receba as nossas honras, as nossas ofertas, a nossa devoção e nos devolva com a sua bênção. Ah, mas aí é por interesse. Ora, é por necessidade. Isso vai se tornando uma relação de amor à medida em que você é orientado e recebe do próprio Espírito Santo capacidade de amar a Deus como Ele merece. Mas a nossa condição humana nos impede muito. Então, você não está sendo uma pessoa, vamos dizer assim, interesseira quando honra a Deus para receber retorno. Não, você está sendo inteligente. É quando você honra a Deus nesse espírito de quem é bênção, onde está, é quando você honra a Deus que você vai ser honrado por Ele. Deus falou sobre isso. Honrarei os que me honram, e os que me desprezam serão desfavorecidos. Então existe isso, pessoas que não estão aí confessando o nome de Deus, falando o nome de Deus, e são bênção, mas não têm o espírito da honra e da comunhão com Deus. Existem aqueles que estão confessando o nome de Deus o tempo todo, mas não têm o caráter do ateu, do sujeito que não acredita em Deus e que não precisou da Bíblia para se tornar melhor para os outros. Ele faz isso por dignidade, por caráter, por consciência do respeito à dignidade humana. Isso existe. Agora imagina você sendo bênção e honrando a Deus. O que vai acontecer? Estabelecer uma aliança, um relacionamento, um contato, e vem bênção de Deus em sua direção por conta disso. Então, quando Deus disse a Abraão, "Se tu uma bênção", ele está dizendo, não seja o problema. Então, primeiro, você quer honrar a Deus, quer estabelecer uma aliança, um contato, um relacionamento, quer que Deus receba as suas produções, quando você se anima a honrar a Deus com isso, para te abençoar e te devolver, porque Deus não dá, Ele devolve, e Ele devolve na mesma proporção do que entregamos a Ele, tem que ter qualidade, para que isso suba em cheiro e aroma suave às narinas do Senhor. Como funciona? Sendo bênção primeiro. Então reconheça no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, reconheça quais são os efeitos que você promove no ambiente onde está. Quais são os defeitos os efeitos que você está provocando onde você está. Eu vou repetir isso.
A pessoa abençoada deixa rastro de bênção por onde passa. A pessoa que não tem a bênção de Deus deixa problema para os outros resolver, preocupação, ansiedade, briga, disseminação e tudo isso que você está cansado de ver no mundo. Estamos agora em período eleitoral e se fala muito no esquema partidário, e como as igrejas estão muito envolvidas nisso, é muito sério você visitar um parente, almoçar na casa de alguém ou jantar. Seja sábio, seja inteligente, seja bênção. Você tem suas ideias, tem sua convicção, você sabe que para você quem é o melhor. Então fica para você e faça a sua parte. E quando estiver no ambiente familiar, principalmente em lugares onde há bebida, porque vai ter discussão por conta de natureza política, a gente não está no gibi. Então, o que deve fazer? Eu considero o camarada que entra no ambiente e vê as pessoas discutindo sobre política, num ambiente onde tem bebida, onde tem algo que ativa o sujeito, ele fica alterado. Eu considero uma pessoa que fala sobre política num ambiente desse como um cara que entra em um galpão de pólvora fumando. Ele está esperando o quê? A qualquer momento isso pode explodir. Então seja inteligente, seja bênção por onde passa. Não deixa que o clima da inimizade tire de você a bênção que Deus quer compartilhar contigo. Se instalar espírito de inimizade em seu coração, você já perdeu a comunhão com Deus. Mesmo que essa inimizade seja justificada em defesa de Deus. Deus não quer que você o defenda, tornando-se inimigo de ninguém. Isso é uma cilada para você perder a comunhão com Deus. Então seja sábio. Continue com suas convicções e faça o que está na sua consciência. Você é livre para isso. Mas evite discussões, seja sábio. Evite confusão, evita violência, evita qualquer coisa que você sabe que pode te trazer prejuízo de relacionamento com Deus. Seja uma bênção e veja o que acontece naquele ambiente depois de você, o que acontece naquela casa, o que aconteceu na cabeça daquela pessoa depois de conversar contigo. Se sentiu melhor, mais aliviada, está mais em paz. Você percebe que é uma pessoa que está tranquila, aquela pessoa está bem porque conversou um pouco com você, mesmo compartilhando de ideias diferentes, mas a pessoa se sentiu melhor. Olha que riqueza, isso é Jesus. Quando ele entrou numa aldeia de samaritano, a samaritana disse: judeu não fala com samaritano. Ele disse: eu sou um judeu. A coisa foi de um jeito que ele foi para a aldeia dela, foi recebido, e quando ele foi embora, o pessoal pediu para ele ficar mais. Porque ele não entrou ali como um judeu. Ele entrou ali com o Espírito de Deus. E ele conseguiu tocar o coração daquelas pessoas, mesmo com ideias de pensamentos e orientações que entravam em conflito naquele momento na cabeça daquelas pessoas. Mas em que espírito ele revelou isso? É esse espírito que Deus quer que você tenha para que você seja abençoado. Sê tu uma bênção. Significa, não seja o problema. Honre a Deus e veja o que acontece depois disso. Mas se você for o problema e fizer coisas para Deus pensando que está honrando a Ele, Ele não vai receber. É desperdício de tempo, de dinheiro, de esforço, de tudo. Então, primeiro, seja uma bênção. E veja que toda a bênção da multiplicação e a defesa. Quando Deus fala em defesa, Ele diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso não é conta sua. Essa não é responsabilidade sua. Sair por aí amaldiçoando pessoas, porque você vai encontrar dificuldades. Eu mesmo cuido disso, amaldiçoando ou abençoando quem eu quiser. A tua tarefa, Abraão, é ser uma bênção.
É isso que você quer? Então ore comigo agora. Pai querido e santo, nós te apresentamos esta vida que ficou comigo até agora ouvindo essa ministração, que está no espírito da honra buscando a tua face, neste feriado. Foi um dia de reflexão, de independência, de liberdade, mas que infelizmente muitos ainda continuam em condição escrava, principalmente a escravidão financeira, a escravidão econômica. Muitas pessoas vivem somente uma modalidade de escravidão diferente, mas ainda são escravos. Escravos das dívidas, escravos das emoções, escravos dos relacionamentos abusivos, escravos dos seus medos, das suas dúvidas, que contaminam as suas ações. E eu sei que o Senhor quer que esta vida seja livre, que esse homem seja forte, essa mulher, esta pessoa que me ouve, seja uma pessoa abençoada e goze dos privilégios da tua mesa. É por elas que eu oro agora, para que o poder do teu Espírito venha proclamar nesta vida a verdadeira independência, aquela em que independente do lugar onde ela esteja, ela já é livre. Assim como foi Abraão, estava no deserto, um lugar muito limitado, mas ali o Senhor lhe deu largueza, prosperidade. O homem ficou rico em gado, prata e ouro, em um lugar que, além de escravizar as pessoas às limitações do deserto, um lugar que matava as suas esperanças, e muitos perderam até a própria vida na esperança de dias melhores, mas tudo que viram foi o deserto. Mas o deserto para Abraão não foi problema, porque o Senhor estava lá. E quando o Senhor está conosco, não importa onde estamos, a bênção se instala, porque quando o Senhor olha para nós, o Senhor encontra a bênção que veio procurar em nós. E quando o Senhor encontra, o Senhor recebe as nossas ofertas e começa a derramar das suas ricas bênçãos sobre a nossa vida. E é por essa razão que eu te peço, liberta essa criatura de todo endividamento e de tudo que põe esta pessoa no lugar estreito e limitado e abre as portas para que sejam prósperos, para que avancem, para que sejam pessoas totalmente livres, que têm o direito de ir e vir com a capacidade que tem de ir para onde quer, de comprar o que deseja, de proporcionar a si mesmo e aos seus familiares a qualidade da vida que merecem. Por isso, meu Pai, toma em tuas mãos e abençoa nesse momento, abrindo portas e dando oportunidades para que o teu povo seja vitorioso e vencedor. No nome santo de Jesus, que este propósito que está diante de ti agora seja examinado pelo Senhor com este critério de honra e de amor com o qual o Senhor abençoa os homens na terra. Em o nome do Senhor Jesus, eu te abençoo, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, amado ouvinte, chegamos ao final de mais uma transmissão. Que Deus continue abençoando grandemente e derramando chuvas de bênção a você. Fique ligado que quinta-feira, mas tem sexta-feira. Então, depois de amanhã, nós estamos alinhados. 18 horas, você que está conosco nesse propósito, vai comparecer 19 horas, corrigindo, 19 horas.
19 horas em ponto, na sexta-feira, 18 horas é no domingo. Então, 18 horas você está ali comigo, apresentando diante de Deus a sua presença nesse Espírito e juntos vamos nos conectar mais uma vez para que o Espírito de Deus potencialize os nossos dons, os nossos talentos e para que Ele nos inspire e nos ponha na condição que Ele quer para nos abençoar. Tá bom? Beijo bem grande, Sr. Miguel Tassi Magalhães. Fica com o Senhor, tenha uma noite de paz e medita em cada palavra que você ouviu para o teu próprio bem. Até amanhã, que Deus abençoe.